Olá, amigos da TV Prevê. Que saudade que eu tava de vocês. Estamos voltando aqui com o nosso Enfoque Esportivo, ao lado do nosso pessoal, Maria do Carmo, Nádia, comando ali do Samuel Ferro, todo o pessoal, agora o Rodrigo, rapaz do céu, para aguentar o Paulinho e o Rodrigo agora, hein, Nés? Parmeirense, o Parmeira na ponta da tabela, e eu entrevistar outro parmeirense aqui. Bom, o que nós vamos fazer? Os corintianos têm que baixar a cabeça e tocar em frente. Bem, amigos da TV Prevê, há um bom tempo que a gente não vem para cá, né? Nós saímos lá atrás, na época da nossa campanha, depois não fomos candidato e vem tocando o barco, né? E nós estamos hoje aqui para voltar a apresentar o Enfoque Esportivo nesse canal que é a maior audiência esportiva do interior de São Paulo. O canal que começou lá atrás, o Zé Luiz e o Duda acreditaram num canal que seria um canal educativo, mas virou esse monstro, né, da TV Prevê. Graças a Deus, maior audiência em todas as cidades, ela vai entrando e nós vamos continuar. Não precisa ter quantidade, não precisamos pegar lá em Goiânia, para quê? Quem nem quer saber de Bauru? Os outros canais de televisão falam de Bauru, assim como nós. O canal de Goiânia fala de Bauru, não, então nós não vamos falar deles. Bem, hoje nós estamos aqui e vocês aí de casa vão concordar comigo. Um dos jogadores mais eficientes do futebol brasileiro. Um dos jogadores mais eficientes do futebol brasileiro. Por quê? Nunca bebeu, nunca fumou, acorda às 5 horas da manhã até hoje, treina, corre, joga, ensinou o genro, né? E agora continua como empresário, ele, os outros genros como empresário. Ele não fala nada, não fala só nós dois, eu e ele, tá rico, graças a Deus, né? Mas porque é empresário sério. No futebol, se todo mundo fosse honesto como esse cara que está aqui, nós viveríamos no mar de rosa. Eu estou falando do jogador, do ex-jogador Baroninho, hoje treinador do 15 de Jaú, arrendaram o 15 de Jaú lá e tocam. E aqui em Bauru, infelizmente, nós continuamos aí aos trancos e barrancos, né? Quisera que ele viesse para cá também. Baroninho, você tá bom? Graças a Deus, tudo bem, boa tarde. É a maior satisfação estar aqui novamente, Faria, né? E também é uma satisfação, né, da gente estar em Jaú, né, e fazendo um trabalho muito sério lá, muito honesto lá. Ô Baroni, vamos começar lá atrás. O Baroni precisa ter, o programa continua tendo meia hora, né, Rodrigo? Né? Que pena, hein? Se tivesse 3 horas, eu olha sempre, há tanto tempo que eu não venho aqui, porque 6 horas de programa tocava com o Baroni, né? Baroni, vamos começar do começo. Como é que foi o início da sua carreira no Noroeste aqui? Eu praticamente tive uma passagem rápida pelo BAC, né, em 69, juntamente com o Godoy. Depois, em 72, eu trabalhei na Polícia Mirim, trabalhei na cooperativa aqui na Vila Falcão, conheci o pai do Washington, Soanísio. Soanísio me levou em 71 para 72 para o Guarani, né, já estava com uma idade de acho que 11, 12 anos. E fiquei quase 10 meses lá, né. Aí voltei porque não fiquei, né, porque... Você foi junto com o Washington para lá? Não, o Washington foi antes, né. O Washington foi antes, aí. O Washington tinha um nome muito grande, né, e o Washington tinha uma porta muito grande, porque não podia pegar garoto de 12, 13 anos lá. Pegava de 15 anos para cima, né. Então eu peguei uma época muito boa de jogadores, que o Edinaldo veio jogar aqui, até no Noroeste, já era júnior lá, né. São jogadores que tiveram uma passagem muito grande, juntamente com o Ladeira, junto com o Zé Duarte lá. Peguei uma época muito boa, né, 71, 72 no Guarani. Aí depois eu voltei para Bauru, passei ali no BAC, né, e falei pro Sr. Godoy, eu vou fazer uma peneira lá no Noroeste. Aí o Sr. Godoy falou, me assina aqui para nós. Eu peguei, assinei, né, com aquela paixão de bacaíno também, porque eu gosto do BAC e Noroeste, são 2 clubes que eu gosto, né. O BAC acabou, hoje é um supermercado, mas realmente a gente deixou saudade ali, né, porque praticamente... Você chegou a assinar com o BAC? Com o BAC, com o Godoy, né, falecido Godoy. E aí, acho que em 73 teve um jogo, o Ticão de um lado e o do outro, né? O Bolão foi ver, e o Bolão me convidou para ir para o Noroeste. Acho que nós somos campeão, ganhamos acho que foi 2-1, 2-0, no Dente de Leite. A casa estava lotada, né? Porque era a rivalidade, eu e o Ticão. O Ticão jogava muito, acima da média.
E o Bolão fez esse convite para mim em 73. Cheguei em 73 no Noroeste, aí em 75 estreia como profissional, juntamente com o Lorico, jogando contra o 15 de Piracicaba. Aí foi um começo muito bom, que em 78 fui vendido para o Palmeiras. Profissional. Profissional. Quantos anos você ficou como profissional do Esporte Clube Noroeste? Praticamente o Bolão já em 75, né? 75 ele já colocou já para jogar, porque ele colocava muito novo, né? Molecada ele aproveitava. E hoje o Bolão faz muita falta, que eu falei para muita gente aí, pro presidente da federação, que é o Reinaldo, que foi presidente do Taubaté, falei que o Bolão e o Tele faz muita falta hoje no futebol brasileiro. Verdade. Eu era repórter de campo nessa época, e eu me lembro do Bolão no telefone falando muito. O Bolão indicava, aqui tem, e era craque. Nenhum que o Bolão indicou não chegou a... Aquele tempo não era esse negócio de sub-20, aquele tempo tinha juniores, não era? Júnior. E o Bolão ligava, fulano é Ticão, Walter Ferreira, Toninho Moura, Luiz Carlos Martins. Isso, Picolé. Pode ver que a convocação da seleção brasileira era aqui em Bauru. O Bolão trazia o pessoal da CBD, né? Antigamente era CBD, hoje é CBF. Trazia aqui em Bauru para sair a convocação, porque ele fazia futebol do interior contra a capital. E o jogador era escolhido aqui em Bauru. É isso mesmo. O Bolão falava, esse é bom, esse é bom. Eu, como repórter, cheguei na salinha, ele ficava numa salinha lá embaixo, o Bolão ligando, olha, pode levar aqui. Ele tinha praticamente todos os times na mão, né? E depois abriu um mercado muito grande, né? No Japão, que ele colocou o Oscar para trabalhar lá. Hoje o Oscar está muito bem de vida. Tem o estádio lá na cidade. Não é esse Oscar que é meia, não. É o Oscar que dá Ponte Preta, zagueiro, né? Que era zagueiro da Portuguesa. E o Bolão abriu um mercado muito grande no Japão. Depois levou o Carlos Alberto, aqui de Bauru, falecido Carlos Alberto. E muitos outros jogadores. Jorginho, ele colocou lá também no Japão. Zico. Foi o Bolão que colocou todos esses jogadores. Né? E hoje faz muita falta. Muita. Não é pouca, não. Muita. Né? Igual o Bolão nunca mais vai ter. Não vai ter. Ele descobria valores mesmo. Descobria. O Bolão fez uma coisa aqui no Noroeste comigo. Até hoje, a diretoria do Noroeste não sabe quem faleceu também, seu Zé Ginanelli, Medina, seu Álvaro Lopes. Não sabia. Eu treinava às 5 horas, acabava de treinar e ia jogar taçateada em Belo Horizonte. Os caras do Matsubara pagavam um avião, eu ia, jogava e voltava para treinar no outro dia. E nós chegamos na final. O Jorginho foi emprestado para o Matsubara. Jorginho Ponta, do Marília. Ele foi emprestado. Eu não. O Bolão fez essa gambiarra comigo. Eu viajava e jogava e voltava. Certo. Comemos Flamengo, Botafogo. Chegamos no final contra o Atlético, roubaram a gente. Matsubara. Quando o Matsubara estava começando, em 75. Lembro, o Bolão. E aí o Bolão me levou. Aí eu joguei com a 8, o Jorginho jogou com a 10 para não chamar muita atenção. Aí o Felício Brandi do Cruzeiro falou, Bolão, eu quero o 8 e o 10. Ele falou, o 8 você não mexe. O 8 você não mexe que os caras de Bauru vão me matar. Só que eu joguei com o nome trocado, né? Joguei com o nome de Ed lá. Ed. Porque Ed. Aí eu encontrei 2 jogadores de seleção que viajaram comigo. Ele falou, Barão, teu nome tá estranho, teu nome é Edilson, agora colocaram o Ed. Eu falei, se souber o rolo que dá falando meu nome aqui, cara. Então essas façanhas aí. Né? São as histórias, tá vendo? Coisa que o torcedor jamais saberia, mas sabe por causa... Eu jogava e batia e voltava. E treinava aqui e batia. Eu ia de tarde, depois do jogo. Aí o presidente do Matsubara pagava o avião. Matsubara, para quem não sabe, é numa cidade... Cambará. O Matsubara era de um time de descendentes de pônicos, né? E eles montaram um grande time lá, resolveram. O homem era apaixonado por futebol, montou um timaço no Matsubara. O Tissuneto que era o cabeça, né? O Tissuneto faleceu, né? Era um empresário muito grande dentro de Cambará, que ele gostava muito de mim, muito, né? Eu tive muito contato com ele em São Paulo, que eu morava em São Paulo. Toda segunda-feira eu estava com ele, Bolão, lá no Pacaembu, jantando. Então eu fiz esse favor para ele aí também. Eu ajudei também, né? Porque passou numa crise logo no começo. Né? O Bolão emprestou um dinheiro meu aí, mas pagou. Que eles viviam numa crise logo no começo ali. Eu ajudei juntamente com meus 15% que eu tinha para receber e deu tudo certo. E o Bolão não me deve nada, me pagou. Isso, pagou direitinho. E o Bolão é muito honesto, né? O Bolão era fantástico. Assim nós tivéssemos no futebol brasileiro, você falou isso, mais treinadores, descobridores de valores como o Bolão, né? Mas hoje o jogador com 12 anos já vai pro Japão, né? Aquele negócio Mas tem que enxergar o olho que ele tinha, né? Ele tinha olho.
Ele nunca foi jogador, ele gostava de uma corrida de cavalo, né, eu fazia. Gastava todo o dinheiro na corrida de cavalo dele. Ele perdeu tudo com o jogo de corrida. Tudo que ele ganhava, ele perdia, né? Perdia, mas é um coração, nossa senhora. Foi o segundo pai meu. Fantástico. Me ajudou muito. Não posso reclamar nada dele, nada. Só Agora coisa que já passou, eu posso falar, o Bolão teve uma época que ele foi treinador do time principal. Sim. E quando ele foi treinador do time principal, eu já contei a história que há muito tempo, eu era repórter de campo e meus pais, você lembra, você conheceu meus pais, meu pai administrava uma fazenda em Avaí. E era aniversário da minha mãe. Falei, vou fazer uma surpresa para ela. Levamos o Odair, aquele lateralzinho. Lateral direito. O lateral, o Odair aqui daqui de Tatuí. Nova Esperança aí, Nova Esperança do Sul. Aqui perto de Bitinga. Isso. Tá aí agora. O Odair tocava violão, foi o Odair, Amilcar, Nossa Manduca Nossa Senhora. E o Coité. Nossa, o Coité tá em Jaú. Tá em Jaú? Ele tá vivo. Dá ele tá um abraço nele, traz ele pra cá. Vamos ver se ele vem um dia aqui no programa. Vou ver, Coité. Coité era o centroavante. Ele começou a jogar de dois córregos, pegaram ele de dois córregos. O Bolão pegou ele do time de dois córregos. Eu tô treinando ele de dois córregos e eu falo do Coité. E esse jogo eu joguei. E ele casou com uma menina daqui. Exato. O sogro dele é daqui, meu amigo. Quem tá lá também é o Nascimento. Ele vai direto lá no campo. Jaú, né? Nascimento. O Nascimento, o volante lá de 70, né? Mas deixa eu contar a história. Aí foram os 4 pra lá. E eu falei pro Bolão, ó, tô com uma namorada aqui, eu era solteiro, hein? Eu tenho uma namorada aqui perto, precisa tocar deixa o Odair fazer uma serenata. Sei lá, às 8h30, o jogador tinha acabado de treinar. Vamos lá fazer só um violãozinho. Bolão, eu falei, não, só que meia hora a gente já volta. A menina, eu tô apaixonado, a menina também, deixa eu fazer Aí o Bolão soltou os 4. Compramos umas pizzas aqui no GPTista. No GPTisco aqui. Não saía do GPTisco. Chegamos lá, rapaz, minha mãe tinha feito frango, caipira e polenta com frango caipira, e pizza, e come. 2 horas da manhã, o Amilcar estava cantando em cima da mesa. Meu Deus, chegamos aqui. Chegamos aqui 4 horas da manhã, tinha jogo no outro dia, no sábado à tarde, foi na sexta. O Bolão estava andando, falando do Bolão. O Bolão andava, parecia um peru de vermelho. Eu tô ferrado, amanhã perde o jogo, a imprensa vai saber. Na hora que ganhou de 3-1, os 3 gols foram feitos. Amilcar, Odair, Colón e Coité. Aí o Bolão ficou contente. Falei, ô Bolão, quer que eu leve eles pra noitada outra vez? Pelo amor de Deus. Era tempo bom aquele tempo. Pô, pelo amor de Deus. Escuta, fala pra nós o gol mais importante da sua carreira. É que o Galvão Bueno narrou, né? Porque eu cheguei na hora do jogo, na viagem, me tiraram do avião. Conta a história do avião que a maioria não sabe. Passou uma semana agora o Galvão Bueno falando desse gol aí, aos 35 anos, né? Eu acho que eu fui privilegiado pelo primeiro gol que ele narrou. Foi o primeiro gol do Galvão? Foi o primeiro gol. Aquele gol do Flamengo? Passou agora na semana aí, os caras homenageando ele, o Arnaldo César Coelho. E passou esse gol aí, né? Então, ele falando de mim, o Júnior falando de mim, que o gol foi eu que fiz. Foi esse o gol mais importante, porque praticamente ali nós saímos para Libertadores já, né? Praticamente Flamengo, campeão. Quase campeão já. Na verdade... Eu viajei no dia, né, eu falei. Que me tiraram porque ele estava dentro do avião. Me tiraram do avião. Só para contar por quê. Eu tinha um processo em São Paulo, que eu briguei com um torcedor em São Paulo. E esse processo estava rolando e eu não podia sair fora do Brasil. Mas só para explicar, para ver que o Baroni é um grande amigo que eu tenho, lá de Avaí, a família de Avaí. Não é de briga, não é de encrenca, não bebe, não fuma. Ele vai entrando no vestiário, né? Não, lá no túnel, o torcedor xingou você. Não foi essa? Eu não joguei esse jogo, o Brandão me tirou no dia do jogo, dentro do vestiário, estava nervoso, porque ele colocou o Ney, né? E eu respeito o Ney é o melhor amigo que eu tenho, você entendeu? Mas eu não aceitei, porque o Ney foi foi contra o Juventus. E perderam o jogo de 1-0, eu não joguei. Só que eu estava saindo, eu tomei um tapa na cara do torcedor. Sem jogar, sem jogar. O torcedor agrediu você. Então a reação minha foi uma reação muito grande, você entendeu? E eu bati no cara, peguei um processo muito grande e depois acabou, porque não deu em nada depois, porque eu entrei com o advogado e o torcedor te agrediu. O torcedor estava errado, né? E acabou. Mas nesse dia de viajar para o Flamengo, eu fui para o Flamengo e eu não podia sair fora do Brasil, eu não sabia. Montei dentro do avião, aí veio 5 caras da Polícia Federal, veio me tirar, falei, tudo bem. Não, mas antes disso, o comissário de bordo falava assim, né? Edilson Guimarães Barão,
compareça aqui no... Aí o Zico, o Adílio Andrade, dando risada, eu falei, pô, esse cara aí deve ter mexido em alguma coisa, mexido com alguma coisa aí e sobrou pra mim. Ele pensava que era gozação dos caras. Né? Falou, Adílio era gozador, Zico. Falava Dilson, Guimarães, Baroni, o avião não saía. Mas o avião não saía, era normal atrasar o avião. E ele achava que eram os caras gozando nele. Aí a Polícia Federal... levou, tirou, falou que você não pode sair fora do Brasil, que você tem um processo. Falei, tenho um processo, estou respondendo. Aí acabou em pizza, porque praticamente eu estava certo, estava com razão minha. E só para explicar, depois ele não pôde viajar com a delegação. Aí a delegação ficou 3 dias... alugaram um avião para levar ele. Arrumaram um avião para me levar, porque eu falei pro presidente que se não me colocasse eu ia embora para Bauru e voltaria para Bauru. Eu queria jogar esse jogo. E saindo da minha casa eu falei para minha esposa que eu ia fazer o gol para ela e graças a Deus eu fiz esse gol da decisão. Foi esse gol. O avião saiu que hora aqui? Saiu 3 horas da manhã. Eu cheguei na hora do jogo, 9 horas. Na véspera do jogo? O jogo era às 9? Não, no mesmo dia. No mesmo dia, só às 3 da manhã? Cheguei lá e joguei. Joguei tempo todo, com altitude e tudo. Agora os caras falam do negócio de altitude aí, eu não acredito. Os caras falam assim, altitude. O Pelé não tinha isso de altitude, pô, lá de Os caras falam que os jogadores de antigamente não jogavam hoje. Os caras de hoje que não jogavam no meio de nós. Não jogava mesmo. Não jogava mesmo. Esse gol foi de falta, né? Faria. Antigamente a gente jogava contra o Japão, China, vai 10, 15. Hoje você não fala mais isso, tá tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. O nosso nível... Pode ver o salão, acho que perdeu pro Irã. O Irã tirou o futebol salão. Tirou agora. Ele tirou. É sim. O Irã, eu fui pro Irã, que o cara tinha metralhadora, bazuca, pô. Quando você foi jogar lá? Você entendeu? Então, o futebol... Esse gol foi o mais importante da carreira, né? De falta pro Flamengo, que deu... praticamente o título da Libertadores pro Flamengo. E foi o melhor time do mundo, né? E depois praticamente foi o melhor time do mundo. Fala a escalação daquele time. Raul. Raul, hein? Leandro, Moser, Marinho, Júnior. Adílio, Andrade, Zico. Tita, Nunes, eu, depois veio o Lico, né? Porque o Lico fazia parte lá, mas ele nunca foi ponta esquerda. O Lico tinha 3 anos de casa, não jogava, ele era meia direita. Sim. Também chegando na final com aquele time lá, né? Qualquer um jogava. Mas esse time que ele falou aí é a seleção. Se jogar na seleção brasileira com esse time, é campeão do mundo. Pode ver aí, os moleques lá de Jaú pegam, né? Os gols aí. Os gols mais importantes aí foi o meu na Libertadores, eu quase fiz todos os gols. Fez pelo Palmeiras. Ora, jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo e para o orgulho de Bauru, ele hoje, infelizmente, eu digo infelizmente, se eu sou dirigente do Noroeste, eu arraso de qualquer jeito. Ele está lá em Jaú, toca com o Fábio. Meu genro não é o Christian, não. Todo mundo está pensando em Bauru, que é o Christian. O Brasil todo pensa que é o Christian. O Christian não põe um centavo ali, você entendeu? Porque eu também não vou deixar, entendeu? O Fábio é um grande empreendedor aí, e está muito bem, você entendeu? E está crescendo cada dia mais. Fábio esteve no meu gabinete com você, quando eu era presidente. Exato. É um menino que está tem crescendo. 26 anos, é cabeça boa. Cabeça boa, encaminhei bem, era goleiro do 15, fiz parar para ir para outro ramo. E o ramo que eu coloquei, ele está indo muito bem, graças a Deus. Tem que ter cabeça. Você sabe escolher as pessoas. O Baroni percebeu que ele tinha jeito para coisa e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. E vai ser mesmo, vai começar a... Eu vou fazer ele ser o melhor presidente do futebol aí, pode esperar. Do futebol. Agora, infelizmente, você vai levar para o Palmeiras, né? Você vai acabar encostando no Palmeiras um dia, né? Por quê? Vocês vão assumir o Palmeiras um dia. Eu quero o Corinthians, infelizmente. Tem mais um time aí que a gente vai pegar, se Deus quiser. Eu sei. Você, em off, já me falou mais ou menos que tem um time do interior aí, ou do Brasil, né? O Baroni, gente, é um orgulho do futebol de Bauru, eu já disse. Poucas pessoas como o Baroni, poucos atletas como o Baroni, eu falo pessoa, poucos cidadãos como o Baroni, pode levantar o dedo e falar, eu fui um grande craque, um grande homem, um grande marido, um grande pai e um grande cidadão. Difícil você achar todos num só, né? Existe, claro que existe. Mas um grande craque como ele foi, né? Jogou no Palmeiras, gente, Palmeiras. E lá, como é que era o ambiente no Palmeiras naquele tempo? Era ótimo. O Cotelê, né? O Cotelê era linha dura, né? É o que eu passo hoje para os garotos, né? Eu acho que o garoto, ele tem que aguardar o máximo, né? A carreira é curta. A gente ensina da melhor maneira possível, do jeito que o Tele me ensinou, né? Muitos jogadores falavam que eu era caipira de Bauru. Não sou caipira. Eu quero ver daqui 15, 20 anos. Né? Eu nunca bebi, nunca fumei, né? Pode ver que os caras me chamam direto para fazer jogos aí na sexta, sábado, aí eu não vou, já passou, nós jogamos já. Agora sair na sexta para voltar no domingo,
Tem que esperar os caras fazer churrasco, os caras beber, para voltar para casa. Não, vou curtir minha família, estou curtindo minha família. Tenho 2 filhas, tenho minha esposa que faz 38 anos que eu estou casado. Eu acho que a gente tem que partir para isso. E jogava basquete também. Exato, né? Foi uma grande jogadora de basquete. Então com o Barbosa, né? Com o Barbosa. E me ajuda muito, pelo amor de Deus. O Baroni, gente, é um desses exemplos, realmente. Você está vendo. O pessoal vai para a noitada, até hoje não vai. Ensina, né? Quantos garotos você tem treinando lá em Jaú? Jaú, nós estamos com agora na Taça São Paulo que a gente vai disputar, 25 jogadores lá, né? Vai disputar tem alguns jogadores que a gente está segurando, estou indo para lá agora às 5 horas, porque tem muitos times atrás e a gente segura alguns jogadores. São jogadores que estavam no profissional, jogadores que vieram comigo de Santo André, são jogadores de 20 anos. A equipe, eu acho que mais nova era a nossa, na Bzinha aí. Fizemos um grande trabalho, onde que nós colocamos praticamente 11 mil torcedores dentro de Jaú, né? E esperamos continuar lá. O 15 Jaú está de parabéns, pegou essa pérola que é o Baroni com esse genro dele que é o Fábio, e ainda ele tem o Christian, para quem não sabe, o Christian do Corinthians. Não foi só o Christian, né? O William que está no Corinthians passou na minha mão. Não, mas é genro dele, ele também é genro. Pará que está no Flamengo passou na minha mão, né? O Ricardo Goulart, Júnior Urso está no coisa, o Juninho que está no 004 na Alemanha. São muitos jogadores, né? É o que eu falei pro Fábio, se você pegar eu vou te ajudar, porque chega de fazer filho pros outros, né? Eu tenho que pensar agora aqui no Quinjaú, onde que, se Deus quiser ir na Taça São Paulo, nós vamos conseguir um bom resultado em cima dos garotos. Taça São Paulo vai ser de quando a quando? A data? Começa agora em janeiro, né? Acho que dia 15, dia 10 de janeiro. Tranquilo. Como é que tá de tempo, Enéas? Rodrigão? Eles estão louquinhos para pôr a classificação do brasileiro. O Palmeiras está na frente, olha lá como é que ele fica. E aí, não vai ter. Acho que não vai dar tempo. Se o Paulinho quiser pôr classificação, vocês põem. Pegou dos Paulinho que quer pôr. Paulinho também só tem palmeirense. Né? Você vê, para eu entrar aqui dentro dessa televisão. Então tá bom, estamos tocando. Nós temos 7 minutos para bater papo com o Baroni. Então, mas tá indo bem. Eu gostei muito da torcida lá, de torcedor, entendeu? O pessoal são muito fanáticos com a cidade, fanático de futebol. E a gente vai continuar lá mais 10 anos, mais 20 anos aí. Em Jaú. Em Jaú. Fala pra mim, como é que foi a sua convocação, quando você foi convocado para a seleção brasileira, aquele tempo era juniores, né? O Bolão fez a convocação, né? Saímos daqui. Quem foi meu treinador foi o Evaristo, as 2 vezes, né? Evaristo Macedo, grande treinador. Fomos para a França, em Tunis, né? E nós disputamos na França e em Tunis. Lá era júnior naquela época? Júnior. Copa Mundial de Júnior, é isso? É um campeonato de seleções e tinha grandes jogadores, jogadores de outros países que jogaram futebol também, viraram profissional, igual a gente. Né? Mas o nosso time era muito forte, né? Tinha o João Roberto do Guarani, tinha o Edivaldo que jogou no Fluminense, jogou na seleção brasileira, jogou no Cotelê. Juninho, né? O Juninho da Ponte Preta, que jogou no Corinthians. E quase todos os jogadores viraram, né? Nardella, Paulinho, Guina que jogou com o Roberto Dinamite no Vasco, Nardella. Né? Eram grandes jogadores e grandes pessoas. E como é que é o contato de vocês, desses ex-jogadores? Vocês ainda é difícil? Eu converso com poucos, Faria, porque o negócio é o seguinte, você pega contato, você indo nesses jogos aí de sexta, sábado, domingo, né? Né? Eu não vou, Faria, nesses jogos aí, porque praticamente no Palmeiras eu fico muito triste, entendeu? Porque tem 3 times, Palmeiras. Cada um tem um time, é muita briga entre eles, entendeu? Então eu não vou mais por causa disso, entendeu? Mas o Palmeiras, eu falei nesse programa aqui, você entendeu? E os palmeirenses aqui são testemunha, até o professor Duda, tá lá o Rodrigo, que é palmeirense fanático, e o Paulinho. Olha, eu disse aqui, lá no começo do ano, falei, o Palmeiras é o melhor elenco do país. Tem um grande elenco. Isso atrapalha, porque é muito craque, brigam para jogar, é isso? Não, eu tô falando na nossa época aí, jogadores que estão fazendo esses jogos aí, né? Para ganhar o dinheirinho deles aí, sim, você entendeu? Entendi. Então, e veteranos do Palmeiras? Veterano, né? É uma briga, cada um tem um time, né? O Ademir tem um time, o Dudu tem um time, o Esquerdinha tem outro time, então... Por que eles não juntam e fazem um time Mas só? é difícil, não é fácil não. Para juntar, né? Isso ele está dizendo aquele ex-jogadores que formam esse veteranos do Palmeiras. Eles vieram jogar aqui no tênis. E não me ligaram. Eles não me ligaram, entendeu? Então,
Então eu fico na minha. Na sua, porque os caras gostam da noitada, como você falou, né? Então uma cervejinha depois do jogo. Porque quando tinha festa no Palmeiras, eles não levavam Guaraná, Coca-Cola. Não vão levar porque só o Baroni que não bebe. Eu chegava com saquinho de leite, sabe o saquinho de leite? Era saquinho. Era saquinho de plástico. Era saquinho. Eu comia carne com leite, ué. Eu fazia a minha vida, sabendo que eu vou tomar uma pancada lá na frente. Você entendeu? Eu sei o que vai acontecer daqui 15, 20 anos. É verdade. E é o que eu passo para os jogadores. Os jogadores têm uma carreira de 10 anos, 12 anos. Se não aproveitar, tá morto. Vocês que são pais, que são amigos, que são irmãos, é isso que tem que fazer. Manda pro Baroni. O Baroni, eu conheço a história do Baroni, tá vendo? Ensina o menino não só a ser um craque, eu já disse, mas ser um cidadão. Pra que bebedeira? O cara quer tomar uma cervejinha de vez em quando, ele está criticando. Não, é que o jeito dele, ele não toma cerveja, não toma bebida de álcool, não fuma. Agora, fumar não pode mesmo, fumar acaba com vocês. Conheço muitos amigos morrendo de câncer aí, né? Amigos que eu já estou velhão. Os caras da minha idade aí, tem muitos que já foram aí, amigos meus, hein? Que bebiam, que fumavam, né? E eu tomo minha cervejinha de vez em quando, mas nunca fumei. E você aprende também, garoto que está em casa assistindo o programa Enfoque Esportivo. Quer ser craque? Não beba e não fuma. Vai no leite, no suco, entendeu? E você vai ser um Baroni lá na frente. Não só um grande craque, como um grande jogador e vai ficar rico. Esse está rico, graças a Deus. O Baroni está bem de vida, gente. E tá vindo outro fera aí, filho do Christian vai virar jogador. É mesmo? Tem 7 anos, vai virar jogador. Filho do Christian? Ele faz o que eu fazia antes, eu faria. Ele fica na frente da televisão assistindo o jogo, não pega celular. Falei, o futebol acabou por causa do celular, cara. Sim. Você vê os jogadores descer do ônibus aí, é uma mala do caramba os jogadores. Hoje desce com um monte de fone no ouvido. Esquece de jogar, não tem concentração. É verdade. E os meus netos, eu chego na casa dele, futebol o dia todo vendo futebol. Ele sabe todos os nomes de jogadores lá do Barcelona, do Real Madrid, Atlético de Madrid. Nossa. Você pergunta, ele sabe. Isso é importante, né, Baroni? Porque no seu tempo não tinha televisão. Como mas eu via o Walter Abrão até as 3 horas da manhã. Ele Coimbra até as 3 horas da manhã. Na TV Tupi. Você entendeu? Eu Tupi. via esses caras aí, Riverino, Dino Sani jogar, ficava na frente da televisão. Só não viu o Samuel Ferro porque veio depois. Veio depois, mas eu via o Samuel do Ferro no Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. De domingo de manhã eu via ele. Eu assistia também o Desafio ao Galo. Você entendeu? Por isso que os jogadores hoje não se interessam. E o meu neto vai virar por causa que ele fica o dia todo vendo televisão. Vendo televisão para ver futebol. Bom, o programa está terminando. Foi um prazer receber aqui o Baroni. E vou trazê-lo outras vezes. E quando o Christian passar por ali, nós vamos trazer. E vamos trazer o Fábio também para falar desse projeto. Tá bom? Eu gosto do Baroni e vou repetir. Porque faz o craque, faz o cidadão. Eu sou professor de educação física, não é? Aliás, tenho falado com alguns colegas de educação física. Nós vamos ter o nosso encontro dia 12, que é um sábado. E eu espero que venham muitos amigos, né? Infelizmente, às vezes chega, e o fulano? Fulano já foi jogar com o São Pedro. Entendeu? Então a gente tem conversado muito com os professores, por exemplo, nossos professores que já foram Obrigado por você falar que eu estava novo. Vou para 60 anos, hein, meu filho? Chegamos aqui, rapaz, eu fiquei esperando o Baroni. Falei, o Baroni. Eu vi um moleque entrando pela porta, falei, o que esse moleque quer aqui? O Baroni, rapaz, como é que tá inteiro? Eu acordo 5 horas também, né, cara? Isso, ensina pro garoto, acorda 5 horas. 4h30 da manhã eu tô subindo pra academia. Vai pra academia. Quantas horas de academia? Faço 1h15, 1h20, tá bom, né, eu falei? Tá bom, 1h15 de academia. Se eu fizer 15 minutos, eu não aguento mais. Tá muito bom. Eu quero agradecer, então, o Baroni, agradecer também o pessoal aqui da TV, Alô Paulinho, obrigado, Maria do Carmo, a Nádia, Samuel Ferro, e a Soninha, né? O Rodrigo, Paulinho, o Enéas. O pessoal pensa que fazer programa é só um monte, tem 3 câmeras, um monte de gente aqui. Essa equipe da TV Prevê, muito profissional, né? Equipamento muito bom. Obrigado, Duda, Zé Luiz, né? Todo o tempo que nós ficamos aí longe da TV e voltamos agora. E vai continuar a ser a maior audiência esportiva do interior de São Paulo. Por quê? Porque aqui tem uma grande equipe, nós trazemos craques como o Baroni. Obrigado, Baroni. Obrigado, Baroni, até a próxima. Obrigado, Duda aí, dá um abraço no Duda aí. Opa! E falar sobre o Márcio aí, o Márcio que tá assistindo, um amigo da gente, ele tava na casa dele, saí dali e vim pra cá. Ô, Márcio, tava papando, não. Filando a boia, ele tava filando a boia, Márcio, tava? Se tiver, e outra, hein? Duda palmeirense, o dia que o Palmeiras for campeão, vou trazer você aqui, o Duda vai vir junto. Pelo amor de Deus, o Duda viu eu jogar o Noroeste e São Paulo, que fez o gol do meio do campo, fui vendido nesse dia. Pera um pouquinho aí, fui vendido. Embora.
Fui vendido nesse dia. São Paulo, empatamos 2-2 lá com o meio de campo, hein? Chicão, Pedro Rocha e Deodoro. E do nosso lado, do Noroeste? Marco Antônio e eu. E o Palitinho, Palito, Carlos Roberto. O Carlos Roberto Palito, jogava muito. Entendeu? Aí você meteu do meio do campo, não foi? E o Marco Antônio também fez. Eu e o Marco Antônio fizemos ele fez o primeiro e eu fiz o segundo. Empatei o jogo. Mas esse time da Marco Antônio, pra mim, foi um dos tinha 6 times atrás de mim. Aí o Claudio Diamantini chegou e falou: qual time você quer ir? Eu falei: vou pro Palmeiras. Do Palmeiras, eu sou palmeirense. Você falou Corinthians, cara. Eu sou palmeirense. Muito bem, obrigado, gente. Um grande abraço. Já passou do tempo, já estão te chamando lá. E na terça-feira nós estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Obrigado, Barone. Grande abraço, hein?